Olá, meus amores, bom dia! Tudo bom com vocês? Espero que sim. A tia tá morrendo de saudade de vocês. Vamos lá? Antes da gente começar a nossa aula, a tia tem 3 dicas bem interessantes e bem legal para vocês. Procure um lugar calmo, ventilado, iluminado, bem tranquilo, para que você possa fixar no aprendizado de vocês, para que vocês possam se concentrar sem barulho, sem ninguém por perto a aula de vocês, para que não atrapalhe vocês, tá certo? Junto com vocês, levam o estojo e o livro didático. O estojo contendo lápis, borracha, apontador, todo o material que você for precisar na aula que vai ser ministrada. E o livro que nós vamos utilizar hoje é o nosso livro de ciências. Pega o livro de vocês de ciências para acompanhar a aula junto com a tia e abra ele na página 150. Na página 150 nós vamos falar sobre os seres produtores, consumidores e decompositores, certo? O nosso equilíbrio ecológico. Para que todos os seres vivos possam sobreviver no meio do ambiente, são necessários vários fatores, como a luz, a água, a temperatura, o oxigênio, que são o ar que nós respiramos, e os nutrientes que nós adquirimos. Eles correspondem àquilo que compõe o ambiente físico. Um bom exemplo é o dos sapos, que se alimentam de insetos, que comem os vegetais das margens da lagoa. Outros dos girinos, servem de alimento para os peixes. Os corpos de animais mortos se transformam em nutrientes aos vegetais. As plantas, elas absorvem o gás carbônico e liberam o oxigênio, essencial para a nossa vida, dos homens e dos animais. Esse faz parte do nosso equilíbrio ecológico, certo? Nós dependemos dos seres vivos e dos seres não vivos. Dessa forma, podemos observar que os seres vivos se relacionam com fatores físicos entre si. Portanto, todos fazem parte de um ambiente natural chamado de ecossistema. Quando ocorre um equilíbrio entre esses seres vivos e o ambiente, entendemos que existe um equilíbrio ecológico. Sendo assim, cada um dos seres vivos possui um papel importantíssimo para manter o nosso equilíbrio, certo? Nós dependemos um do outro para que nosso nossa vida seja equilibrada. Por que a tia está falando sobre que a gente precisa do outro? A gente precisa das plantas para quê? Porque é através das plantas que elas absorvem o que nós liberamos o gás carbônico, e elas nos dão o oxigênio que nós precisamos para respirar, para nós sobrevivermos. Os seres produtores. Seres produtores são capazes de produzir seu próprio alimento, assim sendo chamados de seres autótrofos. O que são seres autótrofos? São seres que produzem seus próprios alimentos. Quais são eles, tia? As plantas e as algas, certo? Organismos produtores são tidos como a base de toda a cadeia alimentar. A base da cadeia alimentar são as plantas e as algas, são seres produtores. Lembre bastante na cabeça de vocês. O que são seres produtores? Tá dizendo, produtores, produz. Eles produzem seus próprios alimentos, certo? E eles são seres autótrofos. Por quê? Porque eles são capazes de produzir o seu próprio alimento. E nós dependemos dele, ele é a base de toda a cadeia alimentar. São os vegetais que se alimentam pelo processo da fotossíntese, da glicose e dos sais minerais retirados do solo. Então, o que é que os vegetais precisam? Eles precisam dos seres não vivos, que são as plantas, que são a luz e o calor do sol. Eles precisam da água e dos sais minerais que são retirados do solo, para que eles produzam seu próprio alimento no processo da fotossíntese, certo? Que para a planta realizar esse processo, ela precisa da luz e do calor do sol, da água e os sais minerais que são retirados da nossa natureza. Existem os seres consumidores, que são organismos heterótrofos, cuja sua característica é a incapacidade de produzir seu próprio alimento. Os seres consumidores, eles não produzem seu alimento, ele depende de outros animais, ele depende dos seres produtores e de outros seres
Seres decompositores são tidos como heterótrofos, afinal, não produz seu próprio alimento. Todo ser que não produz seu próprio alimento, ele é chamado de heterótrofo, certo? Aí, ele, entretanto, tem diferentemente dois consumidores. Ele apenas realiza o processo de decomposição, sem a caça. Então, os seres decompositores, ele não precisa caçar. Ele só realiza o processo de decomposição, ele se destrói, certo? É só o processo de destruição da matéria. Os decompositores são os principais, são as bactérias e os fungos. Se você pegar um pão e deixar ele lá 4, 5 dias, ele vai endurecer, ele vai ficar... Faça essa experiência. Pega um pão, deixe ele dentro de um saco e esqueça ele. Com 2, 3, 4 dias, você vai olhar esse pão, ele tem uma manchazinha verde. Essas manchinhas verdes são fungos, certo? Por quê? Porque aquela matéria daquele pão, ela está se decompondo, certo? E está se transformando em fungos. Estes são a garantia de que nutrientes fundamentais sejam devolvidos à natureza. Dessa forma, em um ciclo, os decompositores estão indiretamente alimentando os produtores. Indiretamente, os seres decompositores alimentam os produtores. Por quê? Porque aquela matéria que foi tirada da natureza, ela se decompôs e ficam nutrientes nela. Um animal, quando morre e é esquecido, ele vai se deteriorando, ele vai criando, fica tipo é que a gente chama de tapuru, né? Vai saindo os bichinhos dele. Ele vai se decompondo, ele vai ficando podre, apodrecendo e vai se decompondo. Então, de algum deles, alguns nutrientes que ele tinha, que aquele ser tinha, que ele consumidor, ele volta para o solo e indiretamente ele está alimentando os seres produtores, certo? A tia botou aí um modelozinho para vocês olharem o que são bactérias e fungos. Vocês já viram aqueles cogumelos que as pessoas até comem? Tem os cogumelos que são ofensivos aos seres humanos, que são venenosos, e tem os fungos, que são os cogumelos, que servem como uns alimentos, certo? Vamos praticar. A tia botou uma atividadezinha bem legalzinha para vocês, fora a atividade do livro de vocês, que está na página 152, certo, gente? Tem esse conteúdo no livro de vocês na página 150 e 151. Tem uma atividade para vocês na página 152 para você aperfeiçoar esse conhecimento sobre os seres produtores, consumidores e decompositores, certo? E a tia passou uma atividadezinha para vocês, que vocês vão copiar no caderno para depois fazer. Ok? Vocês vão criar um cartaz, vão falar sobre os principais problemas ambientais, certo? E vão destacar, depois que vocês fizerem esse cartaz falando sobre os principais problemas ambientais, vocês vão destacar qual é a importância do trabalho dos seres decompositores para a fertilização do solo. Qual a importância dos seres decompositores para o solo ficar fértil, certo? Quais são os problemas ambientais que vocês vão trabalhar? O desmatamento, o efeito estufa, a destruição da camada de ozônio, certo? Esse trabalho eu quero que seja entregue para a tia no dia 16, lá no grupo do WhatsApp que a gente tem, certo? Vocês vão fazer o trabalho de vocês e vão mandar para a tia, tá certo? Um beijo, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Querendo rever essas aulas, é só ir lá no nosso site www.escolapequenospassos.com.br. Está na nossa plataforma digital, é só acessar quantas vezes vocês quiserem. Lá no livro de vocês, na página 150, tem esse conteúdo. Na 151 e na 152 tem umas atividades para você explorar mais ainda o conhecimento de vocês, tá certo? Beijo, meu amor, e até a próxima aula.